Irmãos, vamos abrir a palavra em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Mas você vai deixar a Bíblia aberta aí. Eu, como pastor da igreja, tenho que dar para vocês a senha do nosso ministério. E o nosso ministério é sempre para frente, para cima. Quem cresce para baixo é rabo de cavalo. Sabia disso? Quem anda para trás é caranguejo. Mas o povo de Deus marcha para frente. E se você não quer ir para frente, meu filho, pula fora. Pula fora. Porque nós vamos para frente. O apóstolo Paulo disse: prossigo para o alvo. O alvo. Deus tem um projeto para nós. Deus tem um projeto para a sua igreja. Deus tem um projeto para o seu povo. E nós temos que seguir o projeto de Deus. E o líder espiritual, ele não tem projeto pessoal. O líder espiritual tem que mobilizar a igreja, motivar a igreja para seguir o plano o quê? De Deus. Porque eu e você sou igreja também. Eu estou nesse pacote. Mas vamos ler aqui, Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quem foi que disse? Deus. Deus disse a Moisés para falar para o povo: dize aos filhos de Israel, a igreja, que marche. Spurgeon tem um sermão nesse texto que ele diz: avante, avante, avante. Sempre para frente. Não importa as circunstâncias, não importa os obstáculos, nós temos que ir para frente. E aqui eu quero apresentar alguns argumentos para vocês. Argumentos que estão no texto. Porque Deus é o dono da igreja. Deus é o Senhor da igreja. Deus é quem conduz a igreja, que leva a igreja. Deus, Ele não é servido por mãos humanas, como se de mim e de vocês Ele precisasse. Ele é autossuficiente. Ele é autoexistente, pré-existente. Ele se basta a si mesmo. Deus não precisa do meu louvor e da minha glória para ser Deus, para Ele ser o Deus da glória. Deus não precisa do meu trabalho, do meu serviço, pelo contrário. Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele o quê? Espera. As nossas obras, diz o profeta Isaías, Deus realiza por nós e através de nós. E nesse texto, meus amados irmãos, texto bastante conhecido, saída do povo do Egito, sob a liderança de Moisés, 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, saindo pelo deserto. E o primeiro obstáculo que eles têm que enfrentar é justamente a travessia do Mar Vermelho. E diante do Mar Vermelho, o coração de Faraó foi incitado para ir ao encontro e, de uma certa forma, encurralar aquelas pessoas e matar aquelas pessoas. E aí, entra na história o Deus da história, o Deus de Israel. E, diante desse fato, Deus disse para Moisés: por que clamas o quê? A mim. Presta atenção, tem hora que não é hora de orar. Você já orou, Deus já mostrou. Nós só temos que avançar. Parece-me que Deus está dizendo: meu irmão, não é hora de orar, é hora de avançar. Porque oração que não gera ação é doença, é contemplação. Nós oramos, mas ao mesmo tempo que nós oramos, nós avançamos. E aqui, meus amados irmãos, o primeiro argumento que eu quero colocar para vocês: por que nós temos que avançar? E aí eu quero que você entenda. Versículo 17 do capítulo 13 diz assim:
tendo o faraó deixado ir o povo. Coisa interessante. Se saísse no Jornal Nacional, essa era a versão. Tendo faraó deixado ir o povo. Ele deixou ir o povo? O diabo deixou você sair do inferno? O diabo deixou você sair das trevas para a luz? Não. Foi o Senhor que resgatou você. Foi Ele que nos transportou. E veja no texto, diz assim, tendo o faraó deixado ir o povo. Aí diz assim, Deus não o quê? O levou pelo caminho da terra dos filisteus. Presta atenção, que o homem pensa que é ele, mas Deus está no controle de todas as coisas. Se você for observar, é Deus que estava levando o povo. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. E Deus, ele não tem plano B. Ele não tem um plano que vai falhar e aí ele vai consertar, não. Bem sei que tudo pode, Senhor. E nenhum dos teus planos podem ser o quê? Frustrados. Nenhum plano de Deus, nenhum projeto de Deus. Deus vai tirar o povo do Egito. Como Deus nos tirou das trevas e Deus vai nos levar para o céu. E a nossa igreja está caminhando para o céu, para a cidade eterna. Mas nós temos um papel missionário para cumprir na história. E nós temos que ir para onde? Para frente. Se você observar bem, disse o Senhor a Moisés no capítulo 14, fala aos filhos de Israel que retrocedam, se acampam de frente de Pirairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acamparei junto ao mar. Deus está ensinando a Moisés, dizendo, Moisés, retrocede um pouquinho, coloca aqui, eu vou fazer uma isca para Faraó. Veja que ele tem um controle de Moisés, tem um controle do povo, tem um controle do coração de Faraó. O nosso Deus, ele põe fim às guerras. Ele quebra o arco e despedaça o quê? A lança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o Deus é o dono da igreja. E o Deus é o dono da história. E todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados pelos decretos de Deus. Mas Ele está no controle de tudo. E é tão interessante. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, estão o quê? Desorientados na terra, o deserto, o que os encerrou. Veja que Deus faz para o cara pensar uma coisa. Sabe, gente, é muito interessante. Porque às vezes a gente quer ensinar um Deus, né? Você fez aí uma faculdade boa, você é um cara que entende marketing, um cara que entende economia, entende disso. E aí você quer trazer todos esses princípios para dentro da igreja e botar Deus dentro disso aí. Deus, vou ensinar Deus. Acho que Deus não tem pós-doutorado, eu tenho. Eu sou um estrategista, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, veja que Deus está no controle. Deus está trabalhando. Deus traz o povo um pouquinho para o cara pensar uma coisa lá. Eles estão desorientados. Eles estão desorientados. Veja que Deus errou, porque Deus poderia ter levado pelo caminho mais próximo, mas Deus levou pelo caminho mais longe. Deus não tem Waze. Está tudo errado. Aí você olha para os representantes de Deus que estão ali, é maluco, não sei o quê, não tem orientação. Moisés está lá, coitado. No meio daquilo ali, Deus ali tramando tudo, organizando tudo, projetando tudo, fazendo tudo. Irmãos, Deus vai lá, mexe no coração de Faraó. E diz o texto que Faraó aprontou seu carro e tomou consigo seu povo. E sabe qual era o projeto de Deus? Veja aí no versículo 14, no capítulo 14, versículo 4. O que diz aí? Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram.
Deus tinha o coração de Faraó nas suas mãos. E ele já havia desmoralizado todo o panteão egípcio, porque cada praga daquela desmoralizava. Eu estava lendo uma reportagem de um cientista inglês, e ele disse que todas aquelas pragas, se elas tivessem acontecido numa sequência diferente, não teria dado certo, porque todas elas obedeceram aos princípios da lógica e da natureza. Porque o rio se tornou em sangue, as rãs não podiam comer os peixes, não podiam se alimentar, e elas saíram e invadiram o Egito. E há uma sequência lógica, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de toda sabedoria, de toda inteligência, e Ele queria mostrar para os egípcios que Israel tinha um Deus. Eu sou o que sou. E a igreja tem que estar atenta, porque nós estamos vivendo hoje no século 21, mas o nosso Deus é o mesmo. E nós temos que viver na dependência desse Deus, e nós temos que obedecer a esse Deus e dizer, nós vamos para frente. Nós temos que avançar. E aqui, meus amados irmãos, há um detalhe que eu acho interessante. Diz aos filhos de Israel que marchem, porque eu estou no controle. Diz aos filhos de Israel que marchem, apesar daqueles que não desejam marchar. É interessante o texto. Veja no versículo 10, que chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será porque não havia sepulcros no Egito, que nos tiraste lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Veja que esse povo aqui, eles oraram durante 400 anos. Quando Deus manda o libertador, quando Deus está tirando o povo do Egito, eles não veem Deus, eles veem Moisés. É interessante isso. Eles estão participando de um projeto, mas eles não estão entendendo que o projeto não é de Moisés, é de Deus. E aí, meus amados irmãos, esse mesmo povo aqui, mais uns capítulos adiante, vai se revoltar contra Moisés e vai viver a vida toda, durante 40 anos, murmurando, e essa geração aqui não vai entrar o que na terra prometida, porque Deus não se agradou deles. Porque sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. E fé pressupõe obediência. É para avançar, nós vamos avançar. É para ir para frente, nós vamos para frente. O Senhor está conosco, o Senhor está no controle, é Ele que está mandando. E esse povo ficou com saudade do Egito. Já pensou crente com saudade do mundo? O cara está aqui na igreja, mas diz, rapaz, tem hora que me dá uma saudade. Saudade de quê? De cebola, de pepino. Vivi uma vida desgraçada, Deus muda, transforma. E o cara fica com saudade do tempo passado. Quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, que aquilo que para ele era motivo de orgulho no pecado, hoje é motivo de vergonha. De vergonha, porque nós somos novas criaturas. Mas, irmãos, diz aos filhos de Israel que marchem, porque eu estou no controle. Diz aos filhos de Israel que marchem, apesar da oposição interna, apesar das murmurações, das reclamações, das críticas, das maldades. Vamos para frente. Terceiro lugar, Deus faz uma promessa. Versículo 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis o quê? A ver. O Senhor pelejará por vós, e vós o quê? Os calareis. Essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor.
Irmãos, nós não podemos, presta atenção, avançar 1 centímetro na nossa vida espiritual. Nós não podemos avançar 1 centímetro no crescimento da igreja, se esse crescimento não vier de Deus. Esse avanço vem de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. E se alguém quiser que gloriar, glorie-se no Senhor. Porque essa obra não é nossa, o crescimento não vem de nós, as bênçãos vêm graciosamente de Deus. Simplesmente nós somos instrumentos usados por Deus, mas toda honra, toda glória, todo louvor é dele. É Ele que será glorificado. Você lembra de Josafá, cercado pelos amonitas, moabitas, e ele faz uma oração: Senhor, não há força em nós para resistir. E ele chama o povo para orar, para se quebrantar diante de Deus no templo. E aí vem a resposta de Deus: nessa batalha não tereis que pelejar. Essa batalha é do Senhor. Presta atenção, irmãos. Nós trabalhamos, nós servimos, nós planejamos, nós exercitamos, mas tudo só prospera por causa de Deus. É Ele que dá o avanço, é Ele que dá o crescimento. Sem a bênção do Senhor, nós não realizaremos absolutamente nada. Mas nós temos que avançar. Irmãos, 4º lugar. Diz aos filhos de Israel que macho. Eu estou no controle de tudo. Não fico ouvindo a oposição. Essa guerra é minha, eu vou pelejar por vocês. Mas avance diante dos obstáculos, porque o milagre vai o quê? Acontecer. Preste atenção, irmãos. O mar se abriu porque Deus quis que o mar se abrisse. Eu vi uma reportagem, aliás, um físico aqui da USP, ele pegou um espaço assim com água, 1 metro, e ele usou um secador de cabelo, e ele colocou o secador de cabelo para provar a tese de que o vento batendo na água, o quê? Depois de algum tempo, ele vai, o quê? Se abrindo. Deus vai usar as forças naturais para manifestação do seu poder e para mostrar que Ele é poderoso. É poderoso. Ele não pediu ajuda de ninguém ali. Ele vai fazer o milagre. Mas o povo tinha o quê? Obedecer. Como é que é isso? Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Os heróis da fé. Hebreus 11, 8. Lê para mim aí, você que é um cara de planejamento estratégico, vê se esse cara tem juízo. Cara velho, casado com uma mulher bonita, podia comprar um sítio em Atibaia, vai viver agora peregrinando pelo deserto. Esses dinheiros de sítio de Atibaia, de casa de praia, dava para a gente construir muito tempo, sabia? Se eu fosse Deus, eu mandava confiscar tudo. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, vamos ler juntos? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu. Ele partiu? Deus não deu o plano de voo para ele. Sei que gosta de tudo, detalhezinho. Deus não vai mandar. Lâmpada para os meus pés e a tua? Não é farol, é lâmpada. Porque lâmpada vai iluminando o quê? Cada passo. Deus não dá um farol de milha para você ver lá na frente, não. Vai aqui que é para você depender de mim.
Deus não lhe dá a informação toda. Ele quer que você obedeça. Ele está chamando, Ele está no controle, Ele tem um plano. A obra é dele, você é dele. Tudo vai acontecer para a glória dele. Então, marche, obedeça. Ele obedeceu quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber. Mas ele não perguntou para Deus nada sobre aquilo que ele devia receber, porque a primeira coisa que eu e você temos que fazer, como igreja, como crente, como filho de Deus, é obedecer. Obedecer. Não adianta ficar aí, Senhor, Senhor, se não fizer o que eu mando. Mas veja um detalhe que está lá em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 19 e 20. Preste atenção que isso é muito importante, porque nós estamos falando de avanço, de crescimento, de expansão de igreja, expansão do reino. Isso já está revelado que é plano de Deus, projeto de Deus. Todos aqueles que não querem crescer do ponto de vista missionário, do ponto de vista de expansão do reino de Deus, está contrário ao princípio. Marcos capítulo 16, versículo 19 e 20, vamos lá? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, sentou à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Presta atenção, que aqui nós temos os dois departamentos da igreja. Departamento de controle. Lá aprova cadastro, lá. Embaixo tem um departamento de vendas. Nós vamos tirar o quê? Pedido. Está me entendendo, né? Departamento celestial. Deus sentado no trono, dirigindo todas as coisas, Jesus Cristo lá entronizado, intercedendo por nós. O departamento celestial funciona, porque tudo que acontece aqui, a ordem passa por lá. Central de controle, central de gestão, central do que você quiser. Almoxarifado, você põe o nome que você quiser. Lá em cima, aqui embaixo, tirar pedido. E eles, tendo o quê? Partido. Por que eles partiram? Porque Jesus disse o quê? Ide e pregai o evangelho a toda. E eles partiram. E eles partiram em toda parte. E aí diz assim, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Presta atenção que esses sinais, que são os milagres de Deus, seguirão aqueles que obedecem, aqueles que vão. Deus não manda o sinal para depois você ir pregar. Você tem que ir. E os sinais, o quê? Acontecerão. Porque os sinais, esses sinais apontam para você e apontam para o mundo que Deus está com você, que Deus é o dono da igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você segue adiante, você vai para frente, porque Deus está com você. Ele mandou e foi junto. Mas Ele tem um controle. Ele tem um controle. Você acha que o Deus que criou o mundo, que criou as estrelas, que criou tudo, não pode dar um terrenozinho sem vergonha, 10 mil metros para a gente aqui? Você não acredita nisso? Se você olhar para o seu boleto de salarial, é verdade, não dá. Você está com espírito de pobreza, mas você não é dono da obra, a obra não é sua. A obra é dele. Ele é dono de tudo, ele é dono das nossas vidas. Prata e ouro são dele. Ele tem o coração dos reis, ele inclina o coração das pessoas, ele abre portas no Mar Vermelho. Diga ao povo que marche. Aquilo que parecia ser alguma coisa que iria impedir, foi um espaço para que acontecesse o quê? O milagre. E quando eles pisaram o pé, e quando Moisés tocou, o mar o quê? Se abriu.
um rapazinho, um crente, universitário, lendo esse texto, sentado lá no campus, começou a louvar a Deus. Louvado seja Deus, glorificado seja Deus. E começou a louvar, lendo esse texto. Aí apareceu um professor, desses caras assim, bem sabichão. E disse, você está louvando aí? Por quê? Não, rapaz, eu estou louvando porque Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto. E aí, o professor, mestre, doutor, disse assim, não, rapaz, isso aí já foi tudo explicado pela ciência. É um fenômeno natural que acontece lá, todo ano. Dá uma ventania lá, uma corrente de vento, o mar abre. E o mar lá nessa região só tem 10 polegadas de profundidade. Então não precisava de milagre. Aí o rapaz falou, é verdade. E aí ele começou a louvar mais intensamente. Ele começou a gritar, e o professor, o que está acontecendo? Ele disse, é demais esse meu Deus, porque se ele faz 2 milhões de pessoas passaram ao pé enxuto, ele matou o exército com 10 polegadas de água. Esse Deus é extraordinário. Esse Deus é extraordinário, esse Deus é fantástico, esse Deus faz o que Ele quer. Agindo eu, quem o impedirá? Irmãos, nós precisamos ter experiências com esse Deus da Bíblia. E as verdadeiras experiências, elas são decorrentes da obediência. E quando eu avanço, Ele não tem vergonha de ser chamado meu Deus, porque Ele é o Deus da fé. Ele é o Deus daqueles que vão para frente. Perseverando na carreira que nos está o quê? Proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A minha palavra, irmãos, como pastor, final desse ano, início do ano que vem, vamos comprar as coisas, vamos investir, vamos construir templo, vamos mandar missionário, vamos ser a maior potência missionária do Brasil, se Deus quiser, se Ele é o plano dele, mas vamos para frente. Nada de lado. Nada, meus amados irmãos, de fuga, nada de moleza, nada de desistência. Vamos para frente. Milton disse para mim, meu grande amigo, que está com o Senhor, da última vez que ele esteve aqui, disse, pastor Arival, não desista. Se o senhor sentar, essa igreja deita. Aquele jeito dele. Não desista, que eu estou com o senhor. E se existe intercessão dos santos pelas almas aqui de baixo, ele está intercedendo por mim lá no céu. Vamos para frente. Nós estamos com 120 adolescentes sendo trabalhados agora nesse final de semana, lá no acampamento. Vamos investir nas novas gerações, irmãos. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos investir na família. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos para frente. Diz aos filhos de Israel que marche. Amém.